Boa noite, gente. Ainda bem que a chuva maravilhosa que o Claudinei falou deu uma amenizada para minha voz poder alcançar vocês aí, né? Espantou um pouco os nossos irmãos, que a casa é sempre cheia, né? Bom, que nosso Mestre Jesus possa nos ajudar a compreender a mensagem, como eu também peço essa ajuda, porque eu estou aqui só falando. Que entre o saber e a prática são degraus difíceis de galgar, né? Eu sei falar, na hora de fazer pode ser que seja mais complicado. Então que Ele possa nos acompanhar nesse momento, que saímos de nossas casas em busca de auxílio para ajudar a gente a realmente ser feliz. A mensagem de hoje, quando o Alexandre perguntou o que a gente iria conversar, eu disse um tema, depois eu troquei. É felicidade, e é muito sutil e ao mesmo tempo tão profundo falar disso. O Oceano, inclusive, tem outro estudo no YouTube, e hoje ele está gravando, porque ele prometeu ao pessoal que ele iria gravar. Ele tem uma abordagem diferente sobre felicidade, que ele inclui nessa abordagem uma dica de Chico Xavier. E a nossa abordagem hoje é outra, e acredito que tem milhões de caminhos para a gente tomar em busca dessa tal felicidade, né? E hoje a gente vai conversar sobre a questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: existe uma medida comum de felicidade possível a todos? E os Espíritos respondem que sim, uma medida comum. E aí a gente fica curioso, porque então tem uma fórmula de bolo aí, eu preciso saber. E não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não entraria nesses índices que a gente entra hoje, de ansiolíticos, de depressão, infelizmente de suicídio. É falta de felicidade ou às vezes é a falta da busca da felicidade. E quando os Espíritos respondem essa pergunta de felicidade comum, eles dizem de maneira bem prática: na matéria é a posse do necessário. E para a vida moral, para a nossa moral, é consciência tranquila e fé no futuro. E aí a gente vai discorrer o assunto nisso hoje. Daria para falar umas 3 horas, né? A gente tem um tempo aqui hoje que vai dar para conversar um pouco sobre isso, vai dar para a gente refletir, vai dar para colocar algo novo no coração às vezes, algo possível de ser feito essa noite, para mudar às vezes algum nó que está fazendo a gente parar. Quando a gente está andando, aquele nó puxa. Quem costura sabe, quem faz crochê sabe, quando encontra um nó, não segue a coisa, né? E às vezes a gente tem esses nós no meio do caminho. Então, quando os Espíritos trazem a resposta de que para a matéria é posse do necessário, não é difícil a gente ver. Nós aqui hoje, só eu olhando no geral, a gente vê que tem posse do necessário. Não estou vendo ninguém extremamente molhado aqui. Então, ou viemos de carro, ou a gente veio a pé, mas a gente tinha um guarda-chuva. O que é mais necessário que isso? Viemos, estamos alimentados. Porque geralmente eu e o Oceano faz muito estudo em casas que eles precisam escutar uma mensagem, um alimento da alma, que é o que a gente veio buscar hoje, para depois às vezes levar uma sacolinha de mantimento para casa. E não é a proposta dessa casa. A gente conhece. A proposta dessa casa realmente é só alimento da alma. Então quem veio aqui hoje sabe o que vai levar para casa. Ninguém está aqui porque depois tem algo a oferecer da matéria. Não, é só da alma. Então nós viemos tranquilo porque a posse do necessário está tranquila. Às vezes o nosso corpo mostra. Às vezes a roupa. A nossa roupa, os nossos acessórios mostram que a gente passou do necessário. Eu preciso me cobrir do frio, né? Da exposição. E aí eu coloco uma roupa, aí a mulher sabe. Aí coloca um brinco, né? Coloca uma coisinha a mais. Eu tô de lente de contato. Quando a gente tem óculos, às vezes a gente quer ter mais de um óculos. E é gostoso. Isso a gente compreende que o necessário era um óculos. O segundo já é supérfluo. Então tá todo mundo tranquilo. Às vezes na própria carne a gente vê um excessinho, né? Está tranquila a nossa posse do necessário. Em São José do Rio Preto, a nossa casa, ela entrega mais de 200 sacolinhas, que a gente chama de sacolinhas, mas
tem mantimento ali que dá para uma família ficar bem de legumes, às vezes arroz, óleo, feijão que está caro. A gente consegue distribuir semanalmente 200 sacolas todos os sábados. A casa é aberta, ela tem um asilo. E eu não fico sabendo de ninguém em São José do Rio Preto que está passando fome. Vocês devem imaginar o que é passar fome. Passar fome é aquelas entrevistas que a gente vê na África, o que está acontecendo na Venezuela. Uma pessoa ficar sem uma refeição mais de 3 dias. Em São José do Rio Preto, graças a Deus, uma cidade abençoada. Nós estamos aqui realmente em busca, então, da matéria, não mais. Em busca do conhecimento da alma. E aí os espíritos respondem: consciência tranquila e fé no futuro. Se entra a pessoa aqui por essa porta, a gente faz uma enquete. E aí, como está com a consciência? Ah, está tranquila. Então, já tem metade da felicidade nas mãos. Já consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Mas, às vezes, nós não temos a noção dessa consciência. Às vezes eu carrego um peso nas costas que eu não entendo porquê, me felicita quando eu lembro de alguém, quando eu lembro de um ex-trabalho, de um ex-relacionamento, quando eu lembro da minha relação com a minha mãe, com a minha tia, com a minha sogra, com o meu irmão, e me causa uma coisa ruim. Essa coisa ruim tira momentaneamente a sua felicidade. Então a gente tem que ter coragem para se perguntar: minha consciência está tranquila? E aí eu vou trazer agora alguns casos que a gente estuda da série André Luiz, do André Luiz, que é aquela série do mundo espiritual, que começou com O Nosso Lar, e muitos de nós já vimos o filme, e muitos de nós já lemos várias obras, ou O Nosso Lar, só que lemos daquela maneira assim, é entretenimento. Porque o brasileiro, gente, nós somos criados desde pequenininho com novela, né? Mas dessa vez a gente aborda André Luiz de uma maneira que eu vou colocar para a minha vida. Porque se ele teve um tempo todo de experiência, de junção de energias para ficar do lado de Chico Xavier, para poder trazer para nós as mensagens. E Décio Iandoli é um palestrante muito bom, um médico amigo nosso, veio em São José do Rio Preto em uma conversa particular com a gente. Ele disse que a Marlene, a doutora que inspirava ele, que hoje trabalha com ele no mundo espiritual, ela disse que da série do André Luiz, do mundo espiritual, dessa série toda, que conta histórias, cada palavra passou por um crivo de 5 benfeitores, que um deles foi Emmanuel. Então a gente imagina que não dá para ler essa obra sem tirar nada para a nossa vida. Dá para ler como entretenimento? Dá. Hoje eu vou pegar André Luiz e vou ver como uma novela. Olha, o médico lá que desencarnou, que ficou no umbral, está contando aqui. Mas aí eu resolvo ler com coragem, levar para a minha vida. Uma das mensagens a gente encontra no livro Nosso Lar. Quando tem Laura, quem que era Laura? Era a mãe de Lísias. Lísias era aquele rapaz que mostra o nosso lar para André Luiz, anda com ele para lá e para cá. E esse médico que desencarnou, que se chama André Luiz, chega no plano espiritual devido às benfeitorias que a gente faz aqui. Para conseguir o nosso bônus hora lá, ele não tinha feito nada, ele vai morar de favor na casa de Laura. Então se aproxima na amizade e conhece que ela é uma mulher muito distinta, muito trabalhadora, ela trabalha muito no plano espiritual. O marido dela conseguiu aquela casa, que aí ele até faz a pergunta: quanto custou? 16 ou 18 mil bônus hora. E aí a gente já presta atenção, né? Porque a cada hora de serviço na terra, prestado sem interesse, a gente ganha um lá. Quantos bônus hora a gente tem? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Enfim, não é disso que eu vou falar. Aí quando ele percebe que Laura está esperando reencarnar, ele falou assim: mas peraí, ela é tão boa, trabalha tanto, já tem noção de tudo, por que ela precisa reencarnar? E ele questiona isso a ela e ela conta a história. Quando ela esteve aqui na Terra, ela ficou viúva muito cedo, desse marido que depois se encontrou com ela no mundo espiritual, mas ela criou os filhos de maneira honrosa, vai para o plano espiritual. Quando chega lá, ela começa a ter sonhos estranhos e uma angústia. E ele, o marido depois, quando ela está contando para André Luiz, ele já está na Terra, como criancinha, bebê. E ela contando para André Luiz que ela e o marido resolvem então procurar o Ministério do Esclarecimento. Alguém indica isso para eles, eu não lembro agora, nesse momento, para falar quem.
Mas eles foram no Ministério do Esclarecimento querer saber o que estava acontecendo. Por que eles se sentiam tão mal? Os filhos já tinham desencarnado e eles estavam vivendo aquilo que a gente imagina viver quando a gente desencarnar. Uma vida feliz no plano espiritual, com as pessoas que a gente ama. E aí nesse Ministério do Esclarecimento eles falaram assim: bom, então, para vocês entenderem o que vai ser a vida de vocês aqui, vocês estão abertos para entender o que tem no passado. Deu a eles 2 anos de manuscrito feito por eles mesmos para lerem sobre as histórias do passado. Imagina, você desencarna e fala assim: senta aí, Estela, coloca tudo que você se arrependeu, tudo que você fez de bom, de ruim. Eles leram 2 anos para se preparar, para depois assistirem a própria história 3 séculos atrás. Até 3 séculos. De 3 séculos para lá eles não iriam aguentar. E aí eles descobriram então que eles tinham muita coisa que estava chamando a consciência dele para voltar. Esse caso é interessante para a gente ver que é uma culpa que eles não tinham noção. Só tinha uma angústia, uma coisa ruim. E aí foi necessário revelar, tirar um véu que eles nos tiram do passado para entender melhor essa situação que eles estavam vivendo. E aí então eles partem muito firmes que então vamos fazer diferente agora. E dá-se a história. Esse caso é até interessante, vou abrir um parênteses aqui sobre isso, porque nós, às vezes, buscamos entendimento da nossa vida muito rápido. Às vezes a gente conversa com uma pessoa que tem uma mediunidade e a pessoa equivocadamente ou mal conectada. O que eu digo mal conectado? Pode ser aqui que eu vou visitar esse amigo meu médium, mas eu não estou bem, eu estou com meu malfeitor. E o médium não tem noção disso. E o meu malfeitor fala, meu obsessor, o irmão que me acompanha por alguma dívida, ele fala alguma coisa para esse médium, como se fosse o meu benfeitor, e revela coisas tão equivocadas. Olha só, conhecemos amigos que teve uma comunicação equivocada, porque um benfeitor faz tudo para manter a paz. Por exemplo, sabe por que você não se dá bem com a sua sogra? Porque na outra encarnação ela te matou. Aí que eu não vou me dar bem mesmo. Essa praga está pegando meu pé agora e matou na outra vida. Um benfeitor jamais falaria isso. E quando a gente descobre a história de Laura, que ela precisou ficar 2 anos lendo a própria história. Depois indo lá horas e horas para descobrir o que eles foram em séculos passados. A gente vê qualquer um vindo e falando para a gente quem que você foi, quem que você deixou de ser. A gente tem que desconfiar. Se a mensagem for de paz, segue. Se a mensagem te perturbar, recua. Isso não é real. Ninguém tem o nosso arquivo assim, ó. Vamos ver, o que você foi aqui? Olha, não, né? Então vamos buscar sempre o lado da paz. Se alguém trouxer uma mensagem contrária, a gente recua. Nesse sentido, a gente vê que Laura, então, partiu querendo o reencarne para resgatar isso que ela tinha dentro dela. Esse mal-estar que o arrependimento traz, que estava chamando ela, ó, tem que resgatar. Porque no Código Penal da Vida Futura, que a gente encontra no livro Céu e Inferno, eles dizem que não basta só o arrependimento. A gente vai ter que expiar e a gente vai ter que reparar. Isso a gente vai conversar daqui a pouco. No livro Mensageiros, a gente encontra outra história. É um médico que ele seguiu certinho o caminho. Ó, você vai reencarnar, a sua missão vai ser médico. Quando ele chegou aqui, ele começou a cair em uma ganância e uma falta de responsabilidade, que eles não descrevem como, que daí começou a perturbar ele. Só que ele continuou, porque é difícil, gente. Se imagina, você cai na matéria. Daqui a pouco você está buscando beleza. Daqui a pouco você está buscando dinheiro. Daqui a pouco você está buscando título. E o que a gente veio buscar de verdade, que no livro eles escrevem que o médico é colocar fé no paciente. Raríssimos são os casos de um médico que fala de fé, que transcende a matéria, para colocar fé, para dar esperança e para ajudar nos procedimentos. Eles descrevem que esse médico não estava fazendo nada disso, ele estava trabalhando por dinheiro. Então, em muitas ocasiões que a gente imagina, porque não é descrito no livro, que ele estava operando, dizem, está escrito no livro isso, que a espiritualidade agia com as mãos dele, porque ele não estava interessado em quê? Na cura.
O que a gente pode imaginar, já que descreveu que ele era ganancioso? De repente, um paciente que não tinha dinheiro para pagar aquela cirurgia, pouco importava para ele se a pessoa ia viver ou não. Pode ser isso. A espiritualidade agia com as mãos dele. Nesse processo de vida, de médico que ele teve, algumas pessoas desencarnaram pela mão dele. E não foi por irresponsabilidade. Porque só desencarna quem Deus imagina, quem a gente sabe da programação. Da mesma maneira que só engravida também quem a gente sabe que está na programação. Deus não pisca. Então, aconteceu que dois desencarnes, olharam a situação e não compreenderam que era o momento deles. Eles culparam esse médico. Não era para eu morrer, foi ele. Irresponsável, olha o jeito que ele trabalha. O que acontece quando esse médico desencarna? Ele fica na mão desses dois obsessores. Aí André Luiz, porque ele também foi médico na vida passada dele, antes dele trazer essas obras para nós, ele pergunta assim, mas peraí, ele não foi culpado da morte dos dois? Não. Como é que então ele desencarna e vai na mão dos dois? Parece até ser injusto. Porque ele carregava o remorso, porque ele carregava a culpa, porque ele sabia que ele não tinha feito todo o dever que deveria. Isso a gente pode se perguntar não depois de desencarnar, porque seria um tempo muito longo, um gasto de tempo desnecessário. A gente pode se perguntar no fim do relacionamento, por exemplo, o que eu errei? Às vezes termina um relacionamento e a pessoa que sabe que deixou de fazer muita coisa, deixou de dar muito afeto, muita atenção, sofre muito, porque sabe que fica um buraco naquele relacionamento, que fez a rachadura, foi culpa, tem arrependimento no meio dessa história, dessa tristeza toda. Então dá pra gente reverter essa história, a gente vai conversar sobre isso também. Ou pode ser então que eu entenda a história desse médico, poxa, para ele não cair na mão dos dois obsessores, que o problema não é os dois obsessores, o problema é, você caiu por quê? Qual foi o túnel que te levou para esse caminho? O túnel do remorso. Como eu me livro de um remorso, por exemplo, que eu fui mandado embora de um emprego? Pode ser que eu estou em um túnel de remorso, que eu entre em depressão. Fui mandado embora do emprego. Dentro de mim eu não revelo para ninguém, mas eu sei que eu não fiz as coisas direito. Eu sei que eu ficava no WhatsApp. Eu sei que eu chegava atrasado, mas eu não admito. O que eu faço? Eu sofro. No momento que eu sofro, eu começo a responder para as pessoas, eu estou em depressão, não consigo arrumar emprego. Por quê? Porque de repente eu estou nesse túnel do remorso. Não estou falando que todas as pessoas que perdem o emprego e que entram em depressão estão nesse mesmo túnel, mas pode ser que aconteça. Então, se eu não entender que eu estou com essa linha de culpa, que a minha consciência não está tranquila, eu vou seguindo a vida pesada. Não é leve uma pessoa que carrega a culpa, com certeza. Não é leve. E para onde ela vai também não é leve. No caso desse médico, descreve que assim que desencarnou, ele foi para um tipo de umbral que a gente sabe que é onde ficam os nossos irmãos que não conseguem ir para um lugar melhor, procurando vingança. A gente sabe que não está no nosso lar. Porque lá a gente tem um equilíbrio de pensamento, forçado até pelos ministérios da união divina. Você está em um lugar onde equilibra, sem muito esforço. Aqui, por exemplo. Para quem não tem disciplina de ir no centro, vamos abrir um parênteses nessa conversa. Nós sabemos que no momento que a gente entra aqui, o que não é bom para nós, tem um círculo fechado. Fala, você tem a credencial para entrar aqui? Fala, não, eu estou acompanhando o Oceano aí, que ele é perturbado, a gente se afiniza. Aqui você não entra, ele entra. É por isso que quando a gente está numa casa espírita, ou qualquer outra religião, qualquer outra conversa que fale de algo edificante, você se sente bem. E às vezes, da porta para fora, volta tudo angústia de novo, porque eu me conecto novamente. E o que acontece que é muito penoso, que a gente entra até nessa conversa de fé na vida futura, e fé no invisível, e fé no que vem do além, é que quando eu melhoro, eu frequento a casa aqui 6 meses. Me limpei, desconectei. O que eu faço? Sumo. Aí daqui 1 ano o cidadão volta, ou senão ele vai para outra casa, né? Porque essa casa aqui é fraca. Fiquei sem vir 2 meses, já tinha que me manter em pé. Eu estou na minha casa de boa.
A casa é fraca. Aí eu vou procurar outro passe forte, outra casa mais forte que essa daqui. E aí, sem entender que a frequência no lugar me ajuda, porque me ajuda a maquinar em coisas que eu ando fazendo de errado. Porque a mensagem de Jesus não salva. A mensagem de Jesus nos ajuda a nos salvarmos. Ela é entregue. Nem todo mundo se banha com isso. Todo mundo sabe que tem que usar protetor solar. Todo mundo usa? Não. Mas sabe? Sabe. Mas usa? Não. Jesus é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí tem mais um caso, então, que a gente vai colocar aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu estou contando todos eles, é da série André Luiz, porque vai que vocês têm vontade de ler, gente, é maravilhoso. Não é cansativo. É uma mensagem fácil, inclusive. Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, uma reunião que acontece com pessoas que, dormindo, são levadas lá, muitas vezes por intercessão, porque a pessoa não ora antes de dormir. Mas a mãe da pessoa ora por ela. E aí o que faz? Ela é levada para uma reunião. Finca o pé. Tem uma pessoa aí que você está achando que devia estar sentada aqui? Porque está no linguajar, claro, perturbadaça. Estela, a pessoa está perturbadaça. Mas não vem. Junta 3 pessoas que gostam dela. Ora. Dá na orar por ela. No momento do sono, aquela crosta que ela tem, que ela poderia tirar aqui, e não vem, eles ajudam, por intercessão nossa, 3 pessoas, ora 3, junta 3. Não é possível que esse ser não tem 3 pessoas que amam ele, ou que tem uma afinidade, ou que é amigo. 3 pessoas, ora alguns dias, ela é levada para esse lugar que André Luiz participou. É uma reunião onde tem alguns irmãos que estavam dormindo e outros desencarnados. Semblante caído. Reunião ali como se fosse um atendimento fraterno, e era. E chega um cidadão que André Luiz fica espantado, estranho. Ele chega com um braço seco. E aí o André pensa assim, poxa, o braço, ninguém morre do braço. Porque de repente, quando a gente tem um órgão, que acontece que a gente desencarnou por aquele órgão, que é a descrição, por exemplo, de André Luiz, no livro Missionários, quando ele desencarna por um tiro no peito, que ele era suicida. E aí a esposa dele tem o direito de visitar ele no momento do sonho. Eles estancam a ferida dele, porque a ferida dele sangra sempre. Mas eles estancam, e quando ela vai embora, ela volta para o sono, a ferida volta a jorrar. Até que ele se autocure com o procedimento que a espiritualidade vai fazer. Então, quando esse órgão deficiente que você morreu, que você desencarnou, que você foi para o plano espiritual, por conta desse órgão, ele chega ferido lá. Né? Não é, eu desencarno hoje, amanhã de repente eu estou dando comunicação, talvez não, talvez eu preciso tratar o meu perispírito. Mas é difícil alguém desencarnar por causa de um braço. Então o André fica intrigado, por que essa pessoa tem esse braço seco desse jeito? Afinal é o perispírito. O perispírito se recupera, que não seja o órgão deficiente que a gente desencarnou. Aí ele chega, o instrutor diz assim, vê a mente dele. Porque André agora ele está com capacidade de ver a mente, porque ele já tinha passado no auxílio de aumentar as percepções lá no segundo livro, que é os mensageiros. Eles tiram como se fosse uma nuvem e aumenta as percepções de André. Então ele consegue se infiltrar no momento daquele acontecimento do braço. Ele vê um rapaz jovem, bonito, forte, alcoólatra. E ele chega em casa, trabalhava no cais, ele chega bêbado e dá um soco na cara do próprio pai. O pai velhinho olha para ele e fala, esse braço seu vai secar, igual um galho de uma árvore. Ele fica impressionado, sai, e naquela noite ele é atropelado, decepado o braço. Mas ele não desencarna, Ele vive ainda depois, morre depois de anos. E quando ele chega no plano espiritual, por que aquele braço estava daquele jeito? Pela culpa que ele carregava, pelo remorso. Ele aceitou aquela situação. Mas não, eu bati no meu pai, aquilo não está certo. E André pergunta, mas como que vai reverter isso? Isso vai ser de muita demora, vai ser necessário muito afeto para esses dois, muito entendimento, mas vai dar. Já já a gente chega. Quando eles dizem essa demora que acontece nas curas que existem no plano espiritual, poxa, eu morri, meu braço, na hora que eu chego lá não está bom? O que está acontecendo na minha vida hoje?
Hoje, para eu entender que eu posso me curar. Para não ter que chegar lá, ter esse trabalhão todo. Eu posso me curar hoje. Aí vem a espiritualidade e diz: felicidade é posse do necessário, que a gente está tranquilo, consciência tranquila e fé no futuro. Então a gente chega agora, no momento crítico. Todos nós temos alguma consciência que nos pesa. E às vezes o problema é, não dá mais, Stella, a pessoa desencarnou. Como é que eu faço? E aí o Código Penal de Vida Futura diz: arrependeu? Não basta. Expiou? É arrependimento, expiação e reparação. O que é a expiação? Eu preciso sentir a dor que eu causei. Por isso que eu falo que não dá mais, Estela, a pessoa desencarnou. Não dá mais para eu sentir a dor. Não precisa ser com a mesma pessoa. Eu preciso entender como um aprendizado que aquele tipo de dor eu não posso causar mais. Não posso. Então o que a gente pode fazer com uma pessoa dessa para sentir? Quantas pessoas nós conhecemos que sofrem do nosso lado, que a gente não precisa tirar às vezes dinheiro do bolso para entender a dor dela? Está assistindo o noticiário, olha lá os venezuelanos, hein? Nossa, que tragédia. Se imagina no lugar de um pai, que não tem uma bolacha para dar para o próprio filho. Você imagina uma criança chorando do seu lado: eu estou com fome. E você tentando fazê-la dormir, porque você não tem o que dar para comer para essa criança. Se colocou no lugar? Aí você sente, dá até vontade de chorar. Pegou. Atingiu a compaixão necessária para entrar na dor do outro e não ser necessário sentir na própria pele. Porque você sentiu na pele, mas não viveu a experiência. Quantas experiências a gente tem do nosso lado, favoráveis ao nosso crescimento, mas o que eu faço? Cada um no seu quadrado, o problema é dele. Eu olho no WhatsApp, uma pessoa me pedindo ajuda, eu vou ajudar semana que vem, porque eu tenho meus problemas. Está entendendo? E aí eu ignoro um aprendizado, ignoro. E aí a gente sai do Código Penal da Vida Futura, que diz que a gente tem que espiar, que a gente tem que reparar, e que a gente tem antes de chegar no arrependimento, e vou lá para Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. O que eu fiz errado então, que eu posso cobrir isso? E a gente cobre. Uma amiga nossa contou uma experiência muito triste que ela teve com o pai dela, que o pai dela desencarnou, e eles tinham ido de moto até certo lugar. Quando chegaram no lugar, eles já vieram. Você já viu gente brigando de moto? No trânsito, até engraçado, né? Fica gritando e a gente que está no carro às vezes escuta. Já vi muitos. Às vezes é um caso dessa amiga minha. Ela chegou no ponto onde eles deveriam chegar, desceram do carro, bateram a boca, ela falou para o pai: você não é mais meu pai, eu não quero ser tua filha. Digo o mesmo para você. Naquela noite o pai dela desencarnou. Essa moça chegou pra gente num caso muito triste de não conseguir mais se manter em relacionamento amoroso, afetivo, de amizade, conjugal. Porque ela tinha esse peso: eu não me mereço ser amada mais, eu não amei meu pai. E quando a pessoa chega em uma casa espírita, às vezes pela primeira vez, ou mesmo que seja um frequentador, sem a mensagem de vida eterna dentro do peito, encalacrada, ela não entende muita coisa, e aí a gente tem que resgatar aquilo. Peraí, teu pai está em algum lugar, não acabou naquele dia, calma, não acabou. O que dá para fazer? Ele morreu. Já pediu desculpa para ele em oração? Parte daí. Se arrepender é correr atrás do prejuízo, limpar a sujeira que fez. Tá bom, mas como é que eu expio isso? Bom, a gente entra em contato com pessoas que foram abandonadas, que já ouviram essa conversa: você não é mais meu filho não, você não é mais meu pai. Me encaixo na história, sinto a dor, tento sentir a dor. Doeu, agora vamos reparar. Como é que eu reparo? Reparação é: você vai causar um bem proporcional ao mal que você causou para a pessoa. É por isso que muitas mulheres abandonadas dizem que nasce filho agora, né?
Aqueles homens que têm 5 filhas. Ai, meu Deus do céu, foram 5 abandonos, de repente. Agora, aí trata aquelas filhas no maior mimo, no maior carinho. Foi tudo, petrecho na criança. De repente foi um abandono. Mas agora eu não te abandono, eu te amo. Eu sou teu pai, eu vou cuidar, vou dar meu sangue, paga a faculdade, dá tudo que a criança pede. Por quê? Eu estou tentando reparar, inconsciente. Mas como é que eu vou reparar agora? Peraí, meu pai morreu, tá lá, não tem mais o que eu fazer pro meu pai. Tem. Chico Xavier nos conta o momento que chegou uma mãe dizendo: Chico, faz 1 ano, meu filho se suicidou. Como é que faz? Isso é lá aniversário de se comemorar? Sabe o asilo tal? O que você acha de fazer uma doação lá em nome dele? Mais que depressa. Antigamente tinha saca de arroz, né? Encomendou uma saca de arroz, chamou um carroceiro e levou. Quando essa saca foi entregue e colocada lá, Chico descreve que da saca sai um fio de luz e vai direto no peito do filho dela, que estava se tratando com suicídio. Quem são as pessoas que desencarnaram da nossa vida, que faltou um afeto, faltou mais abraço, faltou mais eu te amo? Está cheio de gente para a gente amar e entregar. Quando a pessoa vem com um sorriso te agradecendo, você pega aquele sorriso, mas na hora você manda. É um presente. Faz em nome do outro. Isso tem como a gente reparar. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho de fé, porque a gente fala, esse assunto rende. Tem um monte de história aqui para eu contar, mas não dá tempo. Vamos falar de fé no futuro. Quando a gente fala de fé, existe um equívoco muito grande da gente pensar assim: eu tenho fé que vai dar certo. Nós deveríamos ter fé que mesmo quando dá errado, é o certo. E não é fácil, gente. Fala isso pra uma mãe que perdeu um filho, pelo amor de Deus. Não gosto nem de tocar nesse assunto, isso dói demais. Mas aí eu tenho o caso de um amigo meu lá em São Paulo, que ele entrou em depressão por causa de um acontecimento, mas agora a gente, na visão espírita, vai tentar entender esse acontecimento. Ele foi na casa da ex-esposa, que eles estavam reatando o relacionamento, e desde quando ele tinha largado dessa companheira, ele estava bebendo todos os dias. Não ficava, nem que fosse uma latinha de cerveja, que parece inofensiva, ele tinha a necessidade de beber. Mas naquele dia, então a gente imagina, é um irmão nosso, mas imagina um benfeitor, é tutelado. Um benfeitor, um anjo de guarda nosso, nos ama mais que a nossa mãe, e está do nosso lado. Aí ele vendo o tutelado dele se perder, poxa, todo dia tem que beber, está se perdendo. Pegou esse dia, vou dar uma lição nesse dia aí. Vou matar um monte de coelho com uma cajadada só. Ele foi conversar com a esposa sobre reatar, vou sóbrio, né? Poxa, não vou beber nada. Vou conversar com ela porque eu quero colocar os pingos nos i, vamos ver o que a gente resolve, porque nossos 2 filhos estão sofrendo. Bom, tiveram uma longa conversa, que foi agradável, sóbrio, naquela noite realmente não quis beber, e era uma noite de sábado, em que o trem ferve, que no domingo eu não vou trabalhar mesmo, né? Vamos enfiar o pé na jaca. Mas não bebeu. Na hora que estava vindo embora, refletindo sobre a vida, em uma velocidade tranquila, que ele foi passar no sinal verde, vem um rapaz de moto e entra debaixo do carro dele. E ele mata na hora um rapaz com a mesma idade do filho dele. Ele ficou em pânico. É uma tragédia que ficou muito forte no coração dele. Esse menino, sem querer, entrou lá debaixo, não, era a hora. Ele foi instrumento. Se ele estivesse bêbado, ia dar um auê danado, mas ele não estava. E justamente por ele não estar e ter passado no semáforo verde, ele entendeu do jeitão dele, depois de um longo processo de conversa e terapia, de que ele deveria parar de beber. Porque a culpa ia ser muito maior. Eu falei, meu Deus, mas uma coisa horrível dessa? Sim. Se não fosse impactante dessa maneira, a gente não tomaria juízo. Eu tenho um problema. A gente tem que se descobrir. Eu tenho um problema com comida danado, mas danado mesmo. Eu sei que o meu vício é a comida. Eu vim com vários dispositivos de saber disso, inclusive os meus dentes, que não aguenta comer maçã que quebra. É bem para assim, toma vergonha dessa cara, Estela. Você vai se perder, então
Vou mandar um negócio defeituoso aí, meus dentes, uma porcaria. Entendi a resposta? Não. Tem vezes que mesmo com os meus dentinhos avisando que eu não nasci para comer, ainda bem que eu não gosto de carne, porque aí que meus dentes não iam aguentar mesmo, eu me perco. E aí eu fico esperando, será que vai vir aquela maldosa da diabetes? Se eu tiver fé no futuro, eu vou entender que de repente essa diabetes, eu combinei lá, falou, ó, não estou conseguindo sozinha, não estou conseguindo. Eu me perco nos pratos. Me manda algo, eu conversando com o meu benfeitor. E aí eu acordo aqui, falo, meu mulher, você não vai acreditar, estou com diabetes. Eu não estou, gente, ainda. Mas se eu não me cuidar, ela vem. Porque eu quero viver, eu tenho muita coisa para fazer, muitas coisas que eu sonho que eu quero realizar, que são possíveis. E se eu desencarnar 20 anos antes, o que são 20 anos? O que a gente faz em 20 anos? Faz muita coisa. Muita coisa. Desencarnar com 60 e desencarnar com 80, pode ser que eu não veja um amor da minha vida que volta como neto. É muita coisa. Então eu tenho que me policiar, porque eu quero aproveitar essa oportunidade, essa máquina. Isso é fé. Fé no futuro é eu entender que não existe sorte, por exemplo. Tem uma trovinha de Casimiro Cunha muito bacana que despertou muita coisa na minha vida, eu quero passar para vocês. Quem sabe ajuda alguém nesse momento. Ele diz assim, a fórmula do sucesso, opa! A fórmula do sucesso que todos querem saber. Baseia-se no programa cumprir o próprio dever. Note ainda quem venceu. Trabalhava dia a dia, enquanto muita gente descansava ou discutia. E quando a gente vê uma família harmoniosa, fala, danado, teve sorte, olha lá. Não briga com o pai, com a mãe, e eu aqui nesse inferno. Na encarnação passada, aquele cidadão cumpriu o próprio dever. Trabalhou dia a dia, porque quando a gente fala de trabalho, não é trabalho remunerado. Quando vem uma mensagem cristã, é trabalho de alma. E aí eu vejo uma pessoa hoje, uma família feliz, e a minha não é feliz, parece que eu não me encaixo. O que eu tenho que fazer de dever, para que na outra encarnação, então, eu seja aquela família que eu almejo hoje? Como você é como cunhada? O que você espera de um cunhado? Um cunhado tem que ser legal, né? A gente se vê de vez em quando, o dia que a gente faz churrasco de sacolinha, não pode levar asinha, né? Tem que levar uma coisa melhor. Esse é o cunhado? E você é esse cunhado? Legal? Agradável? Não precisa nem ser legal, agradável. O que é o agradável? O agradável não fala defeito do outro, por exemplo, né? Cumprimenta. Porque isso é ético, gente, é de convivência, é mínimo. Cunhada tá difícil dela. Então tá, cumpriu o próprio dever. Se é mãe, eu sou mãe. Eu dou de tudo, meu filho, já errou. Quando fala eu dou de tudo, errou. Tá dando excesso. Porque quando a gente vê as pessoas que tiveram sucesso na vida, elas gostam de dizer os processos que viveram antes, os tropeços que estiveram lá. E se os nossos filhos não tiverem buraco para cair, para entender que caiu, levantou, chacoalhou e vai, eles vão sofrer. Não, eu tiro meus filhos de todas as enrascadas. Não pode. Hoje a matéria está fácil, é difícil controlar a matéria. A gente dá realmente de tudo, mas não dá o tempo que é necessário. O tempo é rico, muito rico. Uma criança não quer o brinquedo mais caro da loja. Ela quer que você brinque com o pior brinquedo da loja, mas brinque com ela. E está tendo uma troca de valores muito grande entre pais e mães. Que o dar está substituindo o tempo, né? E o tempo é muito mais difícil de dar. Eu sou escritora de livro infantil. E a maior dificuldade que a gente vê das editoras a gente vende 100 romances e 2 obras infantis porque os pais não leem para as crianças. Não leem. E os psicólogos nessa área dizem que quando um pai ou uma mãe está lendo para uma criança, o mundo se fecha naquele momento. Quem quer isso depois do desencarne? Depois do desencarne vai dar uma dor. Quantas vezes você fez isso com seu filho? Eu não tinha tempo. Por que você não tinha tempo? Porque eu estava buscando a matéria. Então existem muitas,
infinidade de responsabilidades. Cumprir o próprio dever de mãe, de esposo, de marido. O que o marido tem que fazer? A cultura brasileira, ele tem que trazer o sustento da casa. Só, né? Não tem que trazer uma compreensão, não tem que deixar os problemas do trabalho para fora e entrar com uma cara mais bonita para dentro. Não tem que ser menos exigente, menos general. Será que eu só tenho que trazer o sustento? Será que eu sigo aquela cultura do meu bisavô, que tadinho, ele não sabia o que fazia, tadinho. Sabia, ele tinha que trazer, gente, não tinha comida. Tinha que trazer comida para casa. Hoje a gente tem comida, em abundância. O problema nosso é o excesso de comida, não é a falta de comida mais. E a gente ainda está condicionado, às vezes, a trazer. E a doação maior é uma doação que é fora da matéria. Então, cumprir o próprio dever. O que eu estou esperando da minha vida dar certo? Ai, vai dar, Estela, vai dar, mas o que você está se dispondo a isso? Vai ser publicado um livro meu agora, que o Sander sabe. Ele está escrito na gaveta há mais de 10 anos. Nem por isso eu deixei de acordar antes das 5 todos os dias para continuar escrevendo. Ele me encoraja. O Sander fala assim, é lógico que vai dar certo, Estela. Mas aí a gente não consegue. Ah, não, mas eu tenho fé. Mas eu tenho fé dormindo? Note ainda, quem venceu trabalhava noite e dia, enquanto muita gente descansava ou discutia. Ah, eu discuto muitos problemas, mas não tenho solução de nada. Eu fico discutindo. Discuto o calor, olha esse calor, não planto uma árvore. Discuto sobre o meu sonho, mas não me ingresso no curso. Discuto sobre a minha saúde, mas não vou caminhar. Discuto sobre a educação do meu filho, mas não levo ele em um templo religioso. No barzinho, na festa, no shopping eu levo. Ah, mas no centro ele vai dar trabalho, vai... E no shopping não dá, né? Então, tudo exige um esforcinho nosso, da gente parar de discutir e um pouquinho mais para ação, para que os nossos sonhos se realizem. O que está faltando de eu cumprir um dever dentro de mim para que o meu relacionamento seja um relacionamento de sucesso? O que eu estou exigindo do meu companheiro, da minha companheira, dos convívios do meu trabalho? O que eu estou exigindo que está faltando? Um pouquinho de trabalho na minha compreensão, na minha paciência. Aí eu vejo, olha aquele casal do Facebook, hein? Esse sim é feliz, eu não. Eu não porque o outro... Eu não porque eu. Se eu tivesse coragem de entender que eu não tenho fé no futuro. Eu não tenho que no momento que aquele velho cunhado que a gente estava falando agora há pouco, eu me dou bem com todos os cunhados. Mas, na hora que aquele cunhado chega, nem cumprimento, não vale nada. E na outra encarnação? Aí vem irmão, né? Mais próximo. Vem porque Deus quer que a gente ame com respeito. Então aproxima. Não é mais fácil agora eu respeitar? Porque quando a gente fala de amor, vai cumprir o próprio dever no amor. Eu estou conversando com uma amiga minha, muito querida, que ela é madrasta de um adolescente. E ela não está encontrando amor nessa relação e ela está buscando. O que é o problema? Você quer amar esse adolescente como você ama o seu filho? No português, claro, não vai rolar. O que você tem que ter com esse cidadão que entrou na sua vida agora? Chegou agora um adolescente na tua casa. Adolescente. Chegou agora. Você quer amar? Você está se cobrando muito. Aceita. Respeita. Está amando. E aquela praga do meu serviço? Respeita, aceita. Está amando. Não vai precisar ter o amor que a gente tem para uma pessoa que a gente já vem há muito tempo junto, se encaixando. Chega esse ser do nosso lado, eu quero fazer a mesma evolução. Não vai. Se eu respeitar agora, na próxima eu estou amando. Com carinho, com afeto. São degraus a galgar. Mas se eu não descobrir qual que é o degrau que eu tenho que subir agora, eu não vou chegar no 10º. O problema é que eu quero o 10º já para hoje. Mas eu tenho que subir o primeiro, o segundo, o terceiro. E sempre culpando o outro. E tem uma trovinha de Américo Falcão muito legal que ela diz assim, ó: procurei o inimigo que me separava do bem. O bem é a felicidade. Procurei o inimigo que me separava do bem.
Encontrei eu em combate. Não encontrei mais ninguém. É eu versus eu. A luta é comigo mesmo. Aquela batalha que a gente acha que a gente está levando com o vizinho, a gente está levando com nós mesmos. O vizinho é o vizinho. O cavalo é o cavalo. A abelha é a abelha. A mosca é a mosca. O pernilongo da dengue é o pernilongo da dengue. Quanto você se irrita com isso? Ou eu tomo uma atitude de mudança minha ou não vai. E a mudança, para terminar, a gente fecha com uma trovinha de Silvio Fontoura, que ele diz assim: nem passado que te prende, nem futuro que te espia. Quem busca melhorar, hoje é sempre o melhor dia. Obrigada, gente.